Sabe aquele filme que a gente ama, mas que o próprio ator principal parece que quer esquecer? Hoje vamos falar de um caso assim. Um filme que marcou a infância de muita gente, mas que para o grande Arnold Schwarzenegger foi um capítulo que ele preferiria arrancar das páginas da sua história. Fique comigo até o final para descobrir que filme é esse e por que ele causa tanto arrependimento no nosso eterno Exterminador do Futuro. E se você, assim como eu, é apaixonado por cinema e por essas histórias de bastidores, já se inscreve aqui no canal. Sua inscrição me ajuda demais a continuar trazendo essas curiosidades que a gente tanto ama. Imagina a cena, é 1993. Arnold Schwarzenegger está no topo do mundo. Ele é a maior estrela de ação do planeta. Filmes como O Exterminador do Futuro 2 e O Predador o transformaram em um ícone global. Cada filme dele era um evento, um blockbuster garantido. O público ia ao cinema para ver Arnold. Ele era sinônimo de sucesso, de músculos, de frases de efeito inesquecíveis. Hasta la vista, baby, I'll be back. Essas frases ecoavam em playgrounds, escritórios, em todo lugar. Ele era mais que um ator. Era um fenômeno cultural. Então, no auge da sua glória, ele decide fazer algo diferente. Algo que ninguém esperava. Ele decide estrelar uma comédia de ação, que na teoria tinha tudo para ser mais um sucesso estrondoso. O nome do filme, O Último Grande Herói, o conceito era genial. Uma verdadeira carta de amor ao cinema de ação. A história era sobre um garoto, Danny, que era fã de um herói de ação fictício chamado Jack Slater, interpretado pelo próprio Arnold. Usando um ingresso de cinema mágico, Danny é transportado para dentro do filme do seu herói. Ele entra no universo de Jack Slater, um mundo onde os mocinhos sempre vencem. As explosões não machucam de verdade e a munição é infinita. Era uma sátira, uma homenagem, uma brincadeira com todos os clichês que o próprio Arnold ajudou a criar. A ideia era tão boa, tão meta, tão à frente do seu tempo. O roteiro original era sombrio e inteligente, escrito por Zak Penn e Adam Leff, dois jovens roteiristas que venderam a ideia como o sonho de todo fã de cinema. O estúdio viu ouro ali e pagou uma fortuna pelo roteiro. A direção ficou nas mãos de John McTiernan, o mesmo gênio por trás de Duro de Matar e O Predador. O que poderia dar errado? Bem, quase tudo. O primeiro problema foi o roteiro. O estúdio, preocupado que a versão original fosse muito complexa, contratou uma série de roteiristas para simplificar a história, incluindo o lendário Shane Black, de Máquina Mortífera. Mas em vez de melhorar, o roteiro virou uma colcha de retalhos. A essência inteligente e a sátira sutil foram se perdendo, dando lugar a piadas mais óbvias e a uma trama confusa. O próprio Shane Black, anos depois, admitiu que foi um trabalho caótico, com muitas vozes tentando dar sua opinião. O filme, que começou como uma crítica inteligente ao gênero de ação, estava se tornando exatamente aquilo que ele pretendia satirizar. A produção foi apressada, com um prazo de lançamento apertadíssimo. Eles queriam lançar o filme no verão americano, a temporada dos grandes blockbusters. Essa pressa resultou em decisões precipitadas, cenas filmadas sem o devido cuidado e uma pós-produção corrida. E então veio o maior desafio de todos, um obstáculo que ninguém poderia prever. Dinossauros? Sim, dinossauros. Uma semana antes do lançamento de O Último Grande Herói, estreava nos cinemas um pequeno filme de um diretor chamado Steven Spielberg, Jurassic Park. O mundo parou para ver dinossauros recriados com uma tecnologia revolucionária. Jurassic Park não foi apenas um filme, foi um evento que mudou a história do cinema. A bilheteria explodiu, as pessoas iam ver e rever. E no meio desse furacão pré-histórico, O Último Grande Herói foi lançado, tentando competir com o maior fenômeno cinematográfico da década. Foi como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O público, hipnotizado pelos T-Rex e Velociraptors, simplesmente não deu a mesma atenção ao herói de ação de Arnold. O resultado foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos. Para um filme com um orçamento gigantesco e com o maior astro do mundo no elenco, arrecadar menos do que o esperado foi visto como uma catástrofe. A crítica também não perdoou. Muitos não entenderam a proposta de sátira. Acharam o filme barulhento, confuso e egocêntrico.
Foi um golpe duro para Arnold. Ele, que estava acostumado a empilhar sucessos, provou o gosto amargo do fracasso. Em sua autobiografia, Arnold descreve esse período como um dos mais difíceis de sua carreira. Ele conta que o fracasso do filme o afetou profundamente, a ponto de ele querer se esconder do público e da imprensa. Ele disse: "É embaraçoso, dói. Você se sente mal por meses." Para um homem cuja imagem era de invencibilidade, admitir essa vulnerabilidade foi algo muito forte. O mais irônico de tudo isso é que, com o passar dos anos, o último grande herói começou a ser redescoberto. Uma nova geração que assistiu ao filme em casa, na sessão da tarde, começou a enxergá-lo de uma forma diferente. Longe da pressão da bilheteria e da competição com Jurassic Park, as pessoas finalmente entenderam a genialidade por trás da sátira. Aquele filme que foi considerado um fracasso, hoje é visto por muitos como um clássico cult. É um filme que estava à frente do seu tempo, brincando com a metalinguagem de uma forma que só se tornaria popular anos depois, com filmes como Deadpool. As piadas sobre os clichês de ação, a interação entre o mundo real e o mundo do cinema, a trilha sonora incrível com a CI, DC, a participação de dezenas de celebridades, tudo isso passou a ser apreciado. Muitos de nós temos uma memória afetiva imensa com o último grande herói. Lembramos de assistir na infância, maravilhados com a ideia de entrar no nosso filme favorito. Quem nunca sonhou com isso? Quem nunca quis lutar ao lado do seu herói? O filme tocava nesse sonho de uma forma mágica. As cenas de ação eram grandiosas, as piadas eram divertidas e o Jack Slater de Arnold era carismático, mesmo sendo uma paródia. A cena em que o Exterminador do Futuro, interpretado por Sylvester Stallone, aparece no pôster do filme dentro do universo de Jack Slater é simplesmente genial. É uma piscadela para os fãs, uma brincadeira com a rivalidade entre os dois maiores astros de ação da época. Apesar desse reconhecimento tardio, Arnold Schwarzenegger nunca superou completamente o trauma. Em entrevistas, quando perguntado sobre o filme, ele geralmente muda de assunto, ou faz uma piada para disfarçar o desconforto. Ele o considera seu maior fracasso profissional, um ponto baixo em uma carreira de altos e baixos. Ele aprendeu uma lição valiosa sobre a importância de um bom roteiro e os perigos de uma produção apressada. Talvez, para ele, o filme sempre represente a dor da rejeição e a humilhação pública. Mas para nós, os fãs, o último grande herói representa algo diferente. Representa a nostalgia de uma época mais simples, a magia do cinema e a prova de que, às vezes, um fracasso pode se tornar um tesouro com o passar do tempo. É um filme que nos ensinou que mesmo os maiores heróis podem ter seus momentos de fraqueza e que o verdadeiro valor de uma obra nem sempre é medido pela sua bilheteria no fim de semana de estreia. E você? Qual é a sua memória de O Último Grande Herói? Você ama ou odeia esse filme? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. E se essa viagem nostálgica te tocou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias sobre os bastidores do cinema que a gente tanto ama. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.